Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. O personagem do Explicando Habilidades Nen dessa semana foi pedido por alguns inscritos aqui do canal, eu vi um grande apelo e por isso eu decidi adiantá-lo. E sendo sincero para vocês, essa análise desse personagem só iria acontecer quando a gente chegasse nos personagens do arco das Formigas Quimera, ou seja, a gente ainda ia cobrir alguns personagens do arco de Orc-Shin, a gente também iria cobrir alguns personagens de Grid Island e aí sim chegaria ele. Então eu vi que a galera tava bastante animada e hypada, eu decidi adiantar essa análise. Mas eu gosto de ser transparente e gosto de dar os devidos créditos a quem merece, né? E esse vídeo aqui, em grande parte, só está sendo feito e adiantado muito por um inscrito aqui em especial do canal, né? E ressalto, meus amigos, pensem num homem dedicado. Conseguiram pensar? Agora atribuam o que vocês pensaram ao Victor Mello. Pois é, galera, o Victor, desde que chegou por aqui no canal, sempre bateu nessa tecla, sempre pediu: cadê o vídeo do Kaito? Cadê o vídeo do Kaito? Então hoje finalmente chegou essa análise que ele queria tanto ver e lógico que outras pessoas também querem ver. Então essa análise aqui vai em especial para todos que pediram, é claro, e em especial mais ainda para o Victor Mello, que sempre tá por aí nos comentários, trocando ideia, aprendendo e também ajudando a gente a entender várias coisas e claro que pediu bastante esse vídeo. Então dessa forma o personagem do Explicando Habilidades Nen dessa semana é o Kaito. O cara que não tem muita paciência com crianças e que conversar com ele não adianta de nada. É um discípulo de um dos maiores usuários de Nen do mundo de Hunter x Hunter e que tem uma habilidade Nen que funciona na aleatoriedade. Porque viver a vida perigosamente não é para os fracos e somente os fortes podem viver a vida da maneira com a qual eles querem. Antes de mais nada, só te lembrar de deixar um like nesse vídeo que você ajuda bastante o canal. Te convido também a se inscrever neste canal que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que, assim como a gente, ama muito essa obra. Se estiver tudo certo por aí, só vamos que você está no Explicando Habilidades Nen. O Kaitozão aqui é um personagem bastante interessante e também bastante misterioso. Não tivemos muitas informações a respeito do seu background e o pouco que a gente sabe é que ele é o único, até o momento, discípulo do Jim Freaks, dos maiores usuários de Nen, segundo o próprio presidente Netero. É o que a gente sabe, graças ao Jin, o Kaito foi salvo das ruas, né? Também atuava como uma espécie de trombadinha ali, roubando coisas. E graças ao Jin, o Kaito conseguiu ter basicamente um futuro e também se tornar um Hunter. E como consequência, é claro que ele foi a pessoa que ensinou Nen ao Kaito também. Ele também é um Hunter profissional e a gente conhece ele enquanto ele estava buscando concluir o seu último teste para se tornar de fato um Pro Hunter. E o teste nada mais nada menos era encontrar o seu mestre, Jim Freaks, que segundo o Kaito, era o seu teste mais difícil. E claro que no meio disso a gente tem que ressaltar que graças ao Kaito, o Gon descobriu que tem um pai, que por sinal é uma pessoa muito importante no mundo de Hunter x Hunter, e graças ao Kaito também, que o Gon conseguiu partir em sua jornada em busca de encontrar o seu pai e também de se tornar um Pro Hunter. Em termos de habilidades corporais, o Kaito é um exímio combatente e também a gente não pode esperar menos de uma pessoa que foi treinada pelo Jin, né, rapaziada? Ele é bastante rápido, ele é bastante inteligente e também possui um Nen muito poderoso. E a gente pôde constatar um pouquinho disso lá no arco das Formigas Quimera e é interessante até a avaliação do Gon e do Killua para com o Kaito, que eles já tinham uma experiência com Nen, eles puderam perceber que o Kaito de fato era poderoso. Sem contar que o Kaito também era um exímio Pro Hunter, conhecimento de vida selvagem enorme. Em termos de capacidade de Nen, né, galera, acho que a gente pode afirmar com segurança que o Kaito é proficiente em todas as técnicas básicas e avançadas do Nen tranquilamente. E apesar dele não ter mostrado nada das técnicas básicas e avançadas, a gente tira pelo Wen do cara que ele afirma que tinha um alcance de 45 metros e que poderia ser mais do que 45 metros. Então a gente já pode falar que ele é um mestre no Wen. E a gente sabe, vocês viram aí nos vídeos que eu expliquei, o Wen não é uma técnica simplesinha, uma coisa facilzinha de se aprender. Então um cara que tem um Wen de mais de 50 metros é um mestre. E o Kaito, com certeza, é um mestre nessa habilidade. Sem contar também que o Kaito utilizou o Wen intermitentemente, galera. Ou seja, um gasto de aura absurdo e em momento algum
ele demonstrou cansaço, algum tipo de fraqueza e se manteve a todo momento muito firme e com sua aura ali de uma maneira lisa. O cara realmente era muito forte. Ou é muito forte, né? Que ele ainda continua vivo. Infelizmente, o dia do Kaito chegou quando ele bateu de frente com a formiga quimera Neferupitou, e vocês sabem que o Pitou era uma aberração, né, rapaziada? E digo mais, né, galera? Essa derrota do Kaito para o Pitou, na realidade, essa morte do Kaito para o Pitou não é demérito nenhum, né? A gente tem que levantar essa bandeira porque tem muita gente que acha que é demérito a derrota do Kaito e não foi um demérito, galera. O Pitou era muito poderoso e a gente viu o que o Gon precisou fazer para derrotar o Pitou. Sem contar também que a gente pôde ver, né, que o Pitou ficou lá machucado e tudo mais, tudo isso em decorrência da luta. Ou seja, também não foi uma lutinha simples, foi simplesmente derrotado. Não, teve alguma troca, teve algum tipo de equilíbrio em algum momento, mas acabou que o Pitou saiu vencedor da luta. Sem contar também que ao final da luta o Pitou fala, parece que eu sou muito forte. E galera, a gente tem que ser sincero, para uma pessoa, para um ser no caso, falar isso é porque acabou de lutar contra um adversário de valor, um adversário de peso. E posteriormente vimos que o Kaito retornou como uma formiga quimera, mas dessa vez como um ser de sexo feminino. Então vamos às suas habilidades Nen. O Kaito ele era um materializador por tipo inato de aura. Mas vimos nas informações que foram vazadas lá do Togashi que na realidade o Kaito sim é um materializador por tipo inato de aura, mas com uma inclinação de 50% para transmutação. Ou seja, ele é aquela pessoa que possui uma aura do tipo híbrido. Dessa forma, faz o Kaito ser um materializador transmutador. E o Hatsu do Kaito era chamado de Crazy Slots. O Kaito basicamente utilizou seu Nen de materialização e conjurou uma criatura que basicamente é um palhaço insano. E um detalhe bastante importante, galera, o Crazy Slots, ele possui personalidade. E isso é uma coisa bastante comum em materializadores. Conjuradores geralmente costumam adicionar restrições e também costumam adicionar efeitos adicionais e personalidade. É claro que tudo isso dependendo do que ele vai conjurar. Dessa maneira, o Crazy Slot ele é basicamente uma conjuração viva, com personalidade. E ele conversa também normalmente, o que é bastante engraçado, porque ele vive discordando e discutindo com o Kaito. Isso também é bastante legal, porque essa aleatoriedade na personalidade do palhaço maluco também tem muito a ver as restrições que o Kaito colocou na sua habilidade, que eu também vou falar mais à frente. Então, basicamente, o Kaito conjura o Crazy Slot e roda uma roleta que tem números de 1 a 9. Cada número desse equivale a uma arma diferente. E aqui a gente já tem um ponto bastante interessante, porque por ser aleatório, isso com certeza dá um boost nessa habilidade do Kaito. E aqui o Kaito colocou as seguintes restrições. Eu irei conjurar 9 armas diferentes, entretanto eu não poderei escolher qual arma eu vou usar. Será algo totalmente aleatório. 2. Independente da arma que cair, eu terei que usá-la. E depois que usá-la, posso trocar para uma próxima arma. Porém, essa próxima arma também será decidida aleatoriamente. Posso escolher se troco a arma ou permaneço com a arma que sair aleatoriamente. Isso aqui é bastante legal, galera, porque o Kaito já se coloca em risco só pelo fato da aleatoriedade. Porque imagina, cai uma arma para se utilizar a curto alcance, por exemplo, uma adaga ou uma espada. E na realidade, o Kaito está enfrentando um adversário que seria mais interessante uma arma de longo alcance, como uma pistola, uma carabina, um arco e flecha. Então isso acaba complicando cada vez mais o combate. Isso aqui é só um exemplo do que pode acontecer, já que numa luta são diversas situações, N situações podem acontecer. O que faz dessa restrição, apesar de ser uma coisa bem simples, algo complexo e também bastante completo. Isso com certeza vai adicionar mais poder a essa habilidade do Kaito. E aí, qual pode ser o boost? Pode ser um boost no ataque, pode ser um boost na defesa. As armas podem ter maior durabilidade. Se for armas conjuradas que utilizem, por exemplo, o Kaito é um conjurador. Vamos supor que ele utilize da emissão, que é o grupo mais distante para ele. Talvez com esse tipo de restrição, ele pode ganhar um boost e
utilizar as habilidades de emissão com maior facilidade. Um outro detalhe bastante legal é que a gente pode perceber que no Crazy Slots nós temos uma espécie de ordem de proporcionalidade. Ou seja, quanto mais complicado a luta do Kaito, ou quanto mais o Kaito estiver em risco, maior será a chance do Kaito ter uma rodada boa na roleta do Crazy Slots. E dessa forma vai ser muito mais fácil vir numa arma que se encaixe melhor para o momento que o Kaito está passando. Por outro lado, se a batalha não for tão alarmante e o Kaito não estiver correndo nenhum risco de vida, a probabilidade é que venha qualquer tipo de arma que talvez nem se encaixe no combate em si. O que pode, dependendo do momento, nem ter serventia. E aqui nesse momento, talvez você pode até pensar, pô Douglas, isso se encaixa como uma condição ou algum tipo de restrição, não se encaixa? Mas na minha visão, por que eu não acho que se encaixe como uma condição ou uma restrição? Porque seria muito simples, né? Ah, eu tô em risco e perigo, então a roleta vai favorecer e vai cair uma arma melhor pra mim. Se eu estiver tranquilo, pode cair qualquer coisa. Eu acho que é muito simples e muito fácil, então não acho que seja uma condição e restrição, e sim talvez algo mais intrínseco da habilidade. Como o Crazy Slot era um ser conjurado com NEM, mas que possui mentalidade e consciência, talvez seja a própria habilidade decidindo por ele. Então, assim, é só uma visão minha, realmente não tem como a gente falar, né, com clareza sobre isso. Ah, é e não é. Mas é como eu vejo. Eu acredito que seja mais um empurrão do Crazy Slot. Ah, pô, caramba, tá numa batalha difícil? Toma ajudinha aí, toma uma arma melhor. Ah, tá numa batalha mais ou menos? Ah, pega qualquer arma aí e se vira. É mais ou menos como eu vejo. Agora a gente vai falar aqui de um dos detalhes que eu achei mais legal da habilidade do Kaito. Galera, sabe qual é a brecha que o Kaito aproveita nas próprias restrições que ele impôs na sua habilidade? E a gente sabe que dá para aproveitar isso. Como exemplo disso, a gente tem o Janjanken do Gon. O Gon aproveitou uma brecha em sua habilidade e fez melhorias. O Kurapika fez isso na sua Judgment Chain e recentemente até o próprio Chrollo adicionou isso no seu Skill Hunter. O que o Kaito diz? Ele diz que as suas armas são selecionadas por aleatoriedade. E sim, tem aleatoriedade ali mesmo, em relação a qual arma vai cair na roleta. Mas vocês já pararam para pensar que todas as armas que estão ali na roleta do Crazy Slot são de conhecimento do Kaito? É uma espécie de aleatoriedade parcial, ou seja, o Kaito já possui o conhecimento do que pode cair. E aí você pode ainda até continuar achando que, pô, mas ainda é difícil cair qualquer arma ali, dependendo da situação. Sim, é difícil, mas é uma aleatoriedade parcial, não é uma full aleatório. Por exemplo, eu não sei o que vai cair, o Kaito sabe o que vai cair. Vai cair o número 2, ele sabe o que é, vai cair o número 7, ele sabe o que é. Tá entendendo? Então, tipo assim, é meio aleatório, não é totalmente aleatório. E aí você pode ainda continuar achando complicado utilizar dessa maneira, mas sabe o que o Kaito faz para poder reduzir essa dificuldade? Galera, ele simplesmente treina com as 9 armas. Ele conjura suas armas e vai treinando. Então, o fato de ser aleatório já não vai ser tão aleatório, porque ele é proficiente nas 9 armas. Isso é uma brecha que o Kaito pôde aproveitar para facilitar a habilidade dele. Entendeu? Ele deu um boost falando que é aleatório, mas em contrapartida ele arrumou um jeito de quebrar essa aleatoriedade total. Então a gente tem uma aleatoriedade parcial. E aí é como eu falei, vocês podem até ainda continuar achando, ah, mas caiu uma arma que não sirva para um determinado combate ainda é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil. Mas se você parar para pensar que o Kaito tem total conhecimento daquela arma, já não se torna algo tão difícil. Infelizmente, das 9 armas possíveis do Kaito, só nos foi demonstrado apenas 3 armas. E por uma coincidência, a gente teve uma ordem nos números que foram mostradas as armas. Então a gente teve a arma número 2, 3 e 4. Eu vou aqui falar a ordem que apareceu de fato no anime e no mangá. A primeira arma demonstrada pelo Kaito foi uma arma de fogo, representada pelo número 4 na roleta do Crazy Slot. Então basicamente o Kaito conjura o Crazy Slot e roda sua roleta. E dependendo do número que cair, o próprio Crazy Slot se torna uma base para a arma que vai ser conjurada. E basicamente isso sempre ocorre quando uma arma nova for conjurada. E essa arma de fogo conjurada aqui pelo Kaito, de acordo com o mangá, só seria possível dar um disparo por vez. Entretanto, no anime de 2011, a gente pôde ver que é possível
fazer rajadas de balas de Nen. Porém, como essa é uma cena que só tá no anime, a gente tende a acreditar que não é algo canônico. Mas no mangá é um disparo por vez, no anime o Kaito pode fazer rajadas. No mais, é uma arma totalmente comum que o Kaito conjura e aparentemente não tem nada de especial a não ser pelo fato que ela é totalmente feita de Nen e suas balas também são feitas de Nen. Ou seja, o Kaito pode fazer elas aparecerem, desaparecerem. O Kaito poderia utilizar In nessas armas, já que materialização é possível utilizar In. O Kaito também não tem necessidade de ficar recarregando, já que as balas são feitas de aura, então tem toda uma vantagem, né? E claro que a potência dessas balas vão ser muito maiores do que de uma arma comum. E aqui a respeito das balas de Nen dessa habilidade do Kaito, eu tenho duas possibilidades. A primeira é que por ser uma arma de fogo já conjurada, a gente sabe que uma arma tem o intuito de disparo, de atirar. E aí as balas de Nen sejam algo inerente a esse tipo de conjuração. Dessa forma faz com que essa habilidade seja totalmente de conjuração. E aí o Kaito alimenta essa arma com o seu Nen e ele faz os disparos, já que a arma é um meio para poder disparar os projéteis de Nen. Dessa forma não seria necessário o uso da emissão e somente conjuração. Por outro lado, o Kaito basicamente utilizaria a conjuração para fazer a arma e com o Nen de emissão ele faria esses projéteis serem disparados. E aí faria essa habilidade materialização barra emissão. O Kaito sendo um materializador, ele não tem uma proficiência muito grande na emissão, mas fazer esse tipo de habilidade acredito que pro Kaito seria algo tranquilo. Mas sendo sincero, eu não acredito que essa habilidade seja materialização e emissão. Ela é apenas uma habilidade de materialização totalmente. E a segunda arma conjurada pelo Kaito foi uma foice enorme de gigante, que é representada pelo número 2 na roleta do Crazy Slots. Essa foice aqui é bastante interessante, que ela parece com aquela tradicional foice da morte, ou aquela foice de ceifeiro. A princípio ela é demonstrada como uma arma para curto e médio alcance, como qualquer foice. E aqui é bastante interessante que quando o Crazy Slot se transforma na foice, uma espécie de névoa toma todo o local e também um zumbido bem alto e agudo fica ecoando por todo o local. E aí, claramente, como todas as habilidades do Kaito que eu já falei, ele tem que utilizar essa foice obrigatoriamente. Porém, essa foice ela tem um detalhe a mais. O Kaito só pode utilizar ela com uma técnica especial, que é a valsa silenciosa. Ou seja, o Kaito não poderia utilizar essa foice para um combate normal. Ele tem que utilizar essa técnica, é uma restrição dessa foice. E deve ser por isso que ela possui um poder tão grande também. E a única demonstração que a gente teve dessa habilidade foi contra um pelotão de formigas quimera, e na ocasião o Kaito ceifou todo mundo de uma vez. Inclusive criou até uma espécie de turbilhão. Sem contar no pequeno desmatamento local que o Kaito fez também, né? Ô Kaito, vamos ter mais cuidado com o meio ambiente, né? Afinal de contas você é um Hunter, porra. Mas brincadeiras à parte, essa foice é uma arma formidável e também possui um poder muito alto, coisa que o Gon e o Killua perceberam só de olhar. A última arma conjurada pelo Kaito foi uma espécie de bastão. Algumas pessoas chamam de massa, mini bastão. Eu chamo de pequeno bastão. Eu sei que o nome é horroroso, mas eu não tenho ideia. Se você tiver ideia, fala aí nos comentários. E essa arma aqui foi representada pelo número 3 na roleta do Crazy Slot. Essa arma aqui foi utilizada na luta contra o Pitou e aí a gente não tem muito o que falar, mas a gente pode tirar algumas considerações do que o Crazy Slots falou. Ele diz o seguinte, que o Kaito estava correndo risco de vida, então uma boa rodada poderia vir. E aí entra naquela regrinha que eu falei lá no início do vídeo para vocês. Quanto maior o risco de vida, maior a chance de ter uma rodada boa e uma arma compatível com o combate que o Kaito está lutando. E ao que tudo indica, esse pequeno bastão é uma arma muito útil, porque o Crazy Slot exalta a rodada que o Kaito teve. E para finalizar, a última habilidade do Kaito, que só ficamos sabendo quando o Gon encontra com o Jin lá na Associação Hunter no arco do 13º presidente. Que na realidade ficou até sendo como 14º, mas isso não vem ao caso. Na ocasião, o Jin explica ao Gon que o Crazy Slot tem um número que só aparece quando o Kaito não quer morrer. E ele é chamado de Como Eu Posso Morrer Assim. Bastante sugestivo, né? E ao que tudo indica, o poder dessa habilidade é tão grande
verdade, né, galera, que o Kaito conseguiu ressuscitar como uma formiga quimera. Bom, isso claramente é um nem post-mortem que o Kaito utilizou na sua habilidade e com certeza ele deve ter utilizado algum tipo de condição mais ou menos por essa ideia aqui, ó. O Crazy Slots era uma conjuração com consciência, ele sabia o que estava acontecendo nos momentos em que o Kaito chamava. Dessa forma, quando o Kaito morreu, o nem post-mortem foi ativado e o Crazy Slots pôde ter armazenado a alma, a consciência e até mesmo o nem do Kaito, e reencarnou na forma de vida mais próxima. E como o corpo do Kaito foi levado para o ninho das formigas quimera, a forma de vida que ainda estava em processo de formação, podemos dizer que não tinha consciência ainda, alma e nem, era aquele bebezinho que estava em processo de gestação dentro da formiga quimera rainha. É claro que tudo isso aqui é apenas uma visão minha e não tem como saber o que de fato aconteceu. Mas podemos perceber que de fato o Kaito retornou à vida. E é o Kaito mesmo, ele apenas está em um outro corpo. A sua consciência, as suas lembranças permanecem intactas. E se duvidar, até o seu Nen também. Galera, o Nen post-mortem é uma loucura e é só a gente lembrar do Hisoka que retornou dos mortos daquela maneira assustadora. E guys, esse foi o vídeo, eu espero de coração que vocês tenham curtido bastante. Eu espero também que o Kaito possa aparecer mais em Hunter x Hunter, a gente precisa mais dele. E ainda mais que ele teve uma segunda chance de continuar nesse mundo incrível, eu espero bastante que a gente tenha mais do Kaito. Talvez não seja agora, mas vai ser interessante que ele apareça mais no futuro. Como de costume, se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo, é só você deixar lá nos comentários, eu estou sempre por lá, aprendendo muito com vocês, trocando uma ideia, expandindo os horizontes a respeito de Hunter x Hunter. Agora eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo te encontrar aqui no mundo dos caçadores. Fui!